Ok, muito interessante. Nós fizemos a primeira parte dessa aliança de sal. Semana passada nós falamos sobre o azeite e tal, mas dando ênfase ao sal. Porque existem alianças de sal perpétuas na Bíblia e as pessoas não conhecem. Então, é muito interessante que nós tenhamos o conhecimento dessa aliança de sal, que inclusive Deus tem conosco. Mas eu vou começar com uma pergunta: sabe por que o mundo ainda não apodreceu? Ela vai ser respondida mais ao final dessa breve palavra. Por que o mundo ainda não apodreceu? O termo aliança de sal, ele é encontrado 3 vezes no Antigo Testamento. Em Levíticos 2:13, Números 18:19 e também em 2 Crônicas, capítulo 13, versículo número 5. O sal simbolizava a vida e a natureza duradoura da aliança. As pessoas falam, mas por que uma aliança de sal, né? Porque o sal conservava os alimentos, então ele é uma, vamos dizer assim, uma continuidade. O sal, por isso que fala aliança perpétua, porque ele conserva e não estraga, dura perpetuamente. Por isso que se usava o sal. E nós vamos ver aqui, em Levíticos 2:13, que diz assim: temperarás, Levítico, lá no Antigo Testamento, capítulo 2, versículo 13. Temperarás com sal toda oblação que ofereceres, e não deixarás de pôr na tua oferta de cereal o sal da aliança de teu Deus. A toda oferenda juntarás uma oferta de sal. O sal no Antigo Testamento aparece entre a relação de Deus e o povo de Israel, como agente purificador, como nós vimos aqui, e também conservante nas ofertas dos cereais. Então o sal conservava as ofertas dos cereais. E havia, vamos dizer assim, havia na época mais enfaticamente isso, uma conexão entre o sal e a aliança. Porque quando os homens também comiam juntos, havia aquela aliança de amizade. Por quê? Porque ali o sal, todos participavam daquele alimento que tinha o sal, olha que interessante, e eles tornavam-se amigos e havia uma aliança. Então o sal era muito usado por Deus na época, como construindo alianças. Lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 5, muito interessante, olha o que diz a palavra de Deus, 2 Crônica 13:5. Não vos convém saber que Jeová, o Senhor Deus de Israel, concedeu para sempre a Davi o reino de Israel? A ele e a seus descendentes, mediante uma aliança irrevogável, celebrada com sal. Aqui nós vemos a dinastia davídica. Olha o que Deus diz: vamos celebrar essa aliança com sal, porque é uma aliança perpétua também, que Davi foi rei, depois Salomão foi rei, depois Roboão, aí dividiram os reinos, Judá e Israel, mas continuou e veio até o Senhor Jesus Cristo, que é lá da descendência de Davi, e Jesus Cristo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e reina e reinará para sempre. Olha que interessante essa aliança perpétua de sal, porque de Abraão a Davi foram 14 gerações, do rei Davi até o exílio, a Babilônia, 14 gerações. Da saída da Babilônia até Jesus Cristo, mais 14 gerações. Olha que impressionante, aquela aliança feita com o rei Davi, perpetuou através do filho de Davi, depois veio geração da família de Davi, todos ligados a Davi, claro, e por fim Jesus Cristo. Porque diz, Jesus Cristo é o filho de Davi, que estabelece-se em José, que era o esposo de Maria, que era da genealogia de Davi. Olha que algo interessante, é algo que passou desapercebido, né? Poucas pessoas conhecem essas alianças de sal do Antigo Testamento, e era uma aliança extremamente importante. Olha como tem ligação com o sal, todas as coisas aqui na palavra de Deus. 2 Samuel 8:13 diz assim: Davi viu sua fama crescer muito, e entre todos os povos, ao retornar da batalha, em que matou 18.000 homens de Edom, no Vale do Sal. Olha que coisa tremenda, o Vale do Sal também foi onde Deus levou, fez com que Davi levasse aquele exército de Edom, e lá Deus deu a vitória para ele, confirmando a aliança de Deus para com Davi. Ele venceu 18.000 homens no Vale do Sal. Olha que interessante essa passagem, né?
18 mil homens no Vale do Sal. Quer dizer, Deus diz para Davi, leva eles lá, eu vou te dar a vitória, e fica estabelecido e confirmado a aliança de Sal, porque era o local chamado Vale do Sal. Em Colossenses capítulo 4, versículo 6, a aliança de Deus conosco, com a humanidade. A vossa maneira de falar, Colossenses 4, 6, seja sempre agradável e bem temperada com sal. Olha o sal aqui no Novo Testamento, o apóstolo Paulo falando da igreja de Colossos, Colossenses. A vossa maneira de falar seja sempre agradável e bem temperada com sal, a fim de saberdes como deveis responder a cada pessoa. Olha o sal, né, que conserva, que tempera, que dá equilíbrio aos alimentos, e também aqui uma alusão à nossa vida. Mas sabe por que o mundo não apodreceu? Porque nós somos o sal da terra. Porque nós somos o sal da terra, a igreja que conserva e dá sabor. A igreja que ora, a igreja que busca, a igreja que recebe a palavra, a igreja que prega a palavra de Deus, a igreja como o corpo de Cristo que somos. Olha que interessante, por isso que esse mundo ainda não apodreceu por completo, porque muitas partes já estão bem caídas e estragadas, mas porque a igreja está aqui na terra orando, porque a igreja está sustentando, porque nós estamos orando para aqueles que ainda não conhecem a Cristo, não tiveram essa oportunidade ou não deram esse passo, ou estão evitando fazê-lo, façam, que eles possam vir para Jesus. Então nós sustentamos, Deus fala, olha, vou proteger, vou cuidar, vou separar essas pessoas, essa terra, porque nós estamos preparando a volta de Cristo. É a igreja que prepara a volta de Jesus. Para que o Senhor venha, nós precisamos estar com vestes brancas, como diz a palavra. Nós somos a noiva de Cristo, é a igreja de Jesus. Isso daqui não está completamente acabado, porque tem uma igreja que está segurando espiritualmente, movendo o coração de Deus, movendo as coisas espirituais, para que o mundo continue aqui até a volta, até o arrebatamento de Jesus. Depois irá continuar, creio eu, com a grande tribulação, mas aí é uma outra palavra para um outro dia. Nós estamos sustentando a igreja. Mateus 5,13 está escrito assim, nós estamos sustentando a igreja e o mundo, Deus sustenta através de nós. Vós sois o sal da terra, Mateus 5,13. Mas se o sal perder o seu sabor, como há de se temperar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não poderá ser escondida. Aqui Jesus disse que ele para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado. Porque na época, até comentei na primeira palavra sobre a aliança de sal, era de fato usado nos pátios, quando esfriava, tinha aquela neblina, uma camada fina de gelo para que as pessoas não escorregassem. Aquele sal que sobrava quando eles retiravam o sal, eram montanhas de sal, né? Muito grandes, muito sal. Ele era lançado no chão ali, para evitar que as pessoas caíssem. Então, por isso que fala, sal estragado, quer dizer, ele não estraga, mas fica insípido. Ele fica ali no chão justamente para que as pessoas não escorreguem. E até hoje, em alguns hotéis, alguns lugares na Europa, na entrada você vê sal, aquele sal grosso lançado ao chão para que as pessoas não escorreguem e caiam. Então, nós temperamos o ambiente onde estamos. Nós damos sabor. A nossa presença dá gosto especial. Então, por que o sal? Porque nós temperamos. Disse aqui a palavra de Deus, para nossas palavras serem temperadas com sal, né? Para nós tomarmos cuidado com as palavras. Quando nós chegamos num ambiente, nós fazemos a diferença. Porque nós somos sal, nós temos a palavra de Deus, nós temperamos, nós conservamos. Quando nós saímos de um determinado ambiente, as coisas ficam mais difíceis. Puxa, cadê aquela pessoa que fala do amor de Jesus, que estava ensinando de Jesus para nós? Nós somos o sal, a nossa presença é sal, é vida, é uma aliança. E também luz, porque as pessoas estão em trevas. Quando nós entramos no ambiente, um cristão entra no ambiente, ele ilumina aquele ambiente, as pessoas passam a enxergar as coisas que estão acontecendo na sua vida, né? Olha, estou em trevas, não conhecia, não sabia disso, olha a sujeira que está ao meu redor, olha a sujeira que eu tenho feito. Quer dizer, um caminhar ainda em trevas porque não conhece a Cristo. Por isso que essa luz ilumina, traz claridade e traz clareza para que as pessoas possam ter mudança de vida. E o diabo, o imitador, é isso que ele faz também falando de sal.
pode ver que ele essas oferendas a demônios, tudo entra sal também. Ele é um imitador das coisas de Deus. Deus criou para a perfeição, para uma aliança perpétua, para uma aliança de vida, e ele usa para uma aliança de morte eterna, para que o cristão não conheça a aliança perpétua de Deus com o seu povo. Então, uma cortina de fumaça. Por isso que às vezes nós ouvimos falar de sal, muitas pessoas ouvem falar de sal, já franzem o nariz, viram o rosto e falam, nossa, está ligado a coisas de demônios, esse negócio de sal. E é verdade, é usado sim para oferendas a demônios, etc. Nós podemos nunca vir, mas sei de casos de pessoas que contaram também em escrituras, em livros. Agora, Deus é que criou, Deus é que fez com as pessoas essa aliança perpétua com Davi, com o povo de Israel e conosco, como nós vimos em Colossenses 4:6. Então, na verdade, ele imita as coisas que Deus faz, para distorcer, para desviar a atenção, para que nós não saibamos e não conheçamos. Olha que interessante essa aliança de sal. Desde do Antigo Testamento até hoje se fala em aliança de sal, como nós vimos em Colossenses, né? Então, meus irmãos, meus amigos, a palavra, por isso que o conhecimento é importante, a cada dia se gera uma palavra nova nesse lugar. Deus vai, o Espírito Santo vai enchendo, as palavras vão vindo, como disse o bispo, a cada dia tem novidade de vida também, especialmente em relação à palavra. A palavra para todo dia, para toda semana, alianças, esse mês de julho, agora nós estamos entrando no mês da conquista, e assim nós vamos vencendo, aprendendo, conhecendo, vivendo para Deus. Ou seja, cumprindo aqui, realizando um testemunho para Deus. O que importa nós fazermos e realizarmos esse testemunho, é o que Deus espera de nós, cumprindo o propósito dele nas nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus, que nós tenhamos a sabedoria, o discernimento para esse tempo que nós estamos vivendo, né? E vendo que Deus tem muito para as nossas vidas, acrescentar a cada dia como tem acrescentado, e vamos ficar firmados na palavra de Deus. Não se desvie, quando você ouvir algo, qualquer coisa de um ou de outro, de A, de B ou C, venha para a palavra e fique sempre com a palavra, porque ela é viva e ela é eficaz. Amém? Sementes que voam. 29 de julho, encerramos aqui as duas fases, as duas partes, né? Primeira parte e segunda parte da aliança de sal. Amém? Deus os abençoe.